Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã deste domingo, estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E nós vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre a partida do Mengão que aconteceu neste sábado. O Flamengo empatou em 1-1 com o Orlando City e também sobre os novos reforços no Flamengo. Tem novidades sobre Léo Ortiz no Flamengo. Isso porque o Red Bull Bragantino aceitou reduzir o valor para vender o jogador ao Flamengo. Então tem novidade sobre isso. Tem também novidade aí sobre a movimentação no mercado da bola do Flamengo. O Flamengo empatou também no Campeonato Carioca em 0-0. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas chega aqui explodindo o dedo no like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no nosso canal, todos os dias, nós trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês. Então, para isso você tem que estar inscrito no canal, assim sempre você será notificado quando a gente postar um vídeo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do Vene Casagrande, João Guilherme, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Volta para falar do Flamengo, a equipe reserva, a equipe B rubro-negra, jogou pelo Campeonato Carioca, ficou no empate com a Portuguesa 0-0. Em amistoso, aí sim o time principal nos Estados Unidos, Orlando City era o adversário, outro empate 1-1 como placar final. O Conrado Juliette chega com um balanço do que foi o dia do Flamengo. Termina com um empate a série de amistosos na pré-temporada do Flamengo aqui nos Estados Unidos. Jogando na tarde deste sábado no estádio do Orlando City contra os donos da casa, 1-1. Primeiro tempo teve a formação que Tite deve considerar como titular neste início de 2024. Primeira vez, portanto, desde o princípio, da dupla uruguaia De La Cruz e De Arrascaeta. Pedro marcou no primeiro tempo, aliás, ele deixa os Estados Unidos como o artilheiro do Flamengo nesta pré-temporada, tinha marcado na vitória sobre o Philadelphia Union por 2-0, voltou a marcar contra o Orlando City. Ivan Angulo, ex-jogador, chegou a participar da base do Palmeiras, também atuou pelo Cruzeiro colombiano, deu números finais à partida. É um processo de construção e evolução de equipe, inclusive de ritmo técnico, tático e físico. E nós atingimos, inclusive os dois amistosos, foi numa escala progressiva de exigência e utilização de todo o grupo, porque ali na frente nós vamos precisar de todos os atletas. Quanto à equipe base, há um grupo que é a base que compete, 2 jogadores em cada setor, porque o Flamengo precisa disso, precisa de qualidade. E nós estamos procurando dar a todos esses atletas esse processo ou essa oportunidade de evolução, de competição e oportunidade como foi hoje. Quando nós conseguimos sair da pressão que o adversário colocava bastante jogadores dentro do nosso campo na saída de bola, quando a gente conseguia furar essa pressão, aí ela cai no pé de Arrasca, de Luiz, de Cebolinha, de Nico, de Gerson, aí é muita qualidade, de Pedro, de Gabi, é muita qualidade. O que eles procuraram é imprimir, porque eles têm um entrosamento, uma pressão nessa saída de bola, dificultando a nossa articulação. E aí também, os méritos, outros que nós temos que melhorar essa saída. Melhorou no segundo tempo, mas poderia ser melhor no primeiro. Sim, para essa construção, essa bola chegar melhor nos homens de frente. O que tem como ideia é que os jogadores com a qualidade do De La Cruz, do Arrascaeta, do Gerson e do Eric, tu tem muita qualidade criativa, mas também não vai ser assim para te criar. Tu não vai ter um processo de entrosamento, coloca o jogador e as coisas vão fluir. É um processo de ensaio e erro, de dificuldade, do momento de movimentação. Vou te dar um lance específico. Nesse quarteto de meio campo, que há a busca de uma superioridade de qualidade numérica do meio campo. Nós fizemos, por exemplo, o gol que o Nico sofreu a falta forte. É que vai dizer, a construção dessa. Então, essa calma desse entrosamento desses atletas, porque a qualidade técnica eles têm para tal. Esse momento é importante para a gente criar um grupo vencedor, criar um grupo principalmente com união humana, ajudar o próximo, sentir-se como que somos irmãos aqui dentro, porque a gente
para ser campeão vai ter que ter isso, vai ter que ter um bom ambiente. O Flamengo ainda seguirá mais alguns dias aqui na Flórida. Neste domingo os jogadores estão de folga. Segunda-feira tem atividades normais. Aí na terça acontece o voo para Belém, onde na quarta tem rodada do Campeonato Estadual contra a equipe do Sampaio Correia, lá de Saquarema. Matias Vinha, o segundo reforço da temporada, se integrou ao grupo por aqui, já vem fazendo um trabalho de recuperação de uma lesão que ele trouxe do Sassuolo da Itália no joelho direito, mas nada que preocupe. E há quem garanta nos bastidores do Flamengo que Léo Ortiz, que vem atuando normalmente pelo Red Bull Bragantino, pode chegar como a terceira cara nova do Flamengo de Tite para 2024. Valeu, Conrado. Vamos falar do Flamengo. Mais do que o jogo, o resultado. Primeiro, De La Cruz estreando, titular. E a cara do Flamengo? Você acha que o que a gente viu hoje de peças é o que tem a tendência de ser o time titular por mais tempo ou tem muita coisa para acontecer? Eu acho que no momento o Tite enxerga como esse é o Flamengo ideal, né? Mas eu tenho algumas dúvidas, né? Mais uma vez, esse Flamengo se mostrou um time frágil sem a bola, pouco competitivo, né? Sofreu um pouco contra o Orlando, que na parte física pressionava e teve muito espaço. Acho que ainda é um Flamengo vulnerável, né? Ele atuou com o Gerson ali como um segundo volante, mais responsável pela condução do meio campo, na construção e na criação. O De La Cruz com uma movimentação vindo da direita para dentro, com muita liberdade. Inclusive, o gol do Flamengo, ele aparece por dentro, né, para dar o passe para o Varela, que dá assistência para o Pedro marcar. Tudo é muito embrionário, né? Um início de temporada, esse time ainda vai crescer taticamente, vai crescer fisicamente, mas eu tenho dúvidas se o melhor lugar para o Gerson é jogando como segundo homem de meio campo. Acho que dessa forma o Flamengo pode ter muita qualidade sim com a bola, mas sem a bola pode sofrer, principalmente em confrontos maiores. Ainda é uma equipe exposta e ainda é uma equipe, eu acho que pouco equilibrada na parte defensiva, Felipe. A gente teve um ano terrível passado, do ponto de vista de resultado, não houve título e tal. Você acha que aquela história já ficou completamente para trás? A chegada do Tite já no fim do 2023 já deu uma virada de página e agora com essas contratações já é um astral totalmente diferente? Eu acho que ele já tomou conta da liderança desse vestiário. Já na última temporada, é importante a gente lembrar, ele chega com pouca coisa para conseguir trabalhar já na parte tática, era praticamente uma terra arrasada e consegue melhorar o time. A gente já viu uma arrancada ali na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. E o ambiente está mais leve, na minha visão. A gente tem visto até o próprio Gabigol vindo do banco de reservas, né, dando uma resposta, né, parece estar feliz no Flamengo, está motivado, quer dar a volta por cima nessa temporada de 2024, está muito bem fisicamente, é um jogador que tem tudo para ser importante na atual temporada. Acho que o Tite, ele sempre foi um grande gestor, né? E até na coletiva dele, ele consegue atacar esse lado humano, consegue atacar esse lado motivacional. Lembrando, o Flamengo ainda está no mercado. Como o Conca falou, por exemplo, tem a negociação aí em andamento com o Léo Ortiz, que seria um cara para qualificar bastante esse sistema defensivo. Acho que o Orlando City surpreendeu vocês, não sei um pouco, né, qual é a avaliação que vocês fazem, acho que você pode fazer aqui também. Como vocês começam a temporada? Óbvio que essa pré-temporada foi uma questão também de preparação física, mas e a questão também tática? Como é que foi esse resultado para vocês aqui do Orlando City? Com certeza a gente veio para esse jogo amistoso para ganhar. A equipe do Orlando City é uma equipe que vem aí de 3 ou 4 anos de entrosamento, mas a gente já sabia disso também e acredito que foi um grande jogo. A gente vem com uma carga de pré-temporada e eu acho que essa rotatividade do elenco ali, no intervalo ali para tirar algumas peças que estão um pouco mais cansadas faz parte e a gente soube administrar bem esse jogo. A gente vem corrigindo detalhes e erros que a gente vem cometendo durante essas partidas para a gente chegar em jogos e não cometer esses vacilos. Léo, como pronto você acha que o time já está depois de 3 jogos, né? O primeiro do Carioca, esses 2 amistosos aqui. Quanto falta para esse elenco estar pronto? Eu acredito que a gente se prepara sempre para estar pronto nos jogos. É claro que a pré-temporada ela exige um pouco mais, até porque a gente tem que sofrer para colher as coisas durante a temporada. Então a gente vem, como eu falei, a gente vem acertando esses detalhes para que a gente possa chegar
na nossa temporada para conquistar nossos objetivos. Você acha que o Flamengo está jogando a quanto por cento do que ele vai jogando durante a temporada? A gente joga a Vera, a gente entra ali para dar o nosso melhor, seja 45 minutos, como eu joguei hoje, ou seja 90, como foi contra o Audax. Acho que sempre a gente vai jogar a Vera, vai jogar nosso 100%, independente do tempo. É claro, a gente tem que fazer alguns ajustes, que a comissão que vai determinar, para que a gente possa sofrer o menor possível na temporada. Léo, o que vocês sentiram aí da torcida lotando um estádio em outro país aí? Como é que foi para vocês? A gente estava em casa, invadimos aqui, a atmosfera muito positiva, a energia da galera estava muito boa, então a gente fica feliz, né, que mesmo do outro lado, em outro país, a gente pode ver esse carinho da galera. Léo, vocês não sei se acompanham, né, mas parece que está próximo de acertar com o Léo Ortiz, são as notícias que saem. Hoje o Flamengo sofreu o primeiro gol da temporada desse time, do Tite. Eu queria saber como que você avalia o sistema defensivo do Flamengo e os reforços que estão vindo por aí. Nosso sistema defensivo vem sendo um ponto forte, eu acho que... Não é essa música, mas vem sendo um ponto forte nosso. Hoje, infelizmente, a nossa baliza foi furada e eu acho que o time deles também teve mérito. A gente joga para não levar gols, mas a gente tem que ver ali agora com calma o que aconteceu na hora do gol, mas é claro que a gente joga para não levar gols, como eu falei, mas tem o mérito da outra equipe também. Obrigada, Léo. Hoje titular, né? Você tem conseguido essa sequência como titular até desde o ano passado, Tite chegou, você tem sentido mais confiança? Como é que tem sido essas oportunidades também e uma projeção sua dentro do Flamengo para essa temporada de 2024? Bueno, acho que ya de la temporada pasada, los últimos 2 jogos, me dio un poco de confianza para jugar los últimos jogos. Y nada, entrenar, hacer mi trabajo y después, contribuir en el campo lo que puedo hacer, lo que puedo ayudar para ayudar al time a ganar. Mas o Tite teve alguma conversa com você quando ele chegou, específica, assim, dando algum toque especial, alguma conversa especial do Tite com você? Foi mais general, mas ele me pide que eu meta mais por dentro, que deixe o De La Cruz, o Araújo, que vão por fora, o Cebola, qualquer que esteja jogando aí. Então me pide essa construção mais por dentro para deixar esse espaço, é o que estou tentando fazer e me estou adaptando também a esse estilo de jogo. Varela, o Flamengo trouxe reforços pontuais para essa temporada. Por enquanto, 2 jogadores foram contratados e 2 jogadores que você conhece de seleção, enfim. Queria saber quão importante é esse período para que eles se integrem melhor ao time e que para vocês também, né, que vocês convivam mais intensamente juntos com o Tite, que chegou em outubro. Esse processo foi maturado aqui em Orlando? Bueno, sí, es bom tener jugadores que uno conoce de mucho tiempo ya. Jugué con él en la selección, con los 3. Entonces, eso acho que facilita la integración de grupo. Es bom también que Viña haya llegado aquí, no para Río. Entonces, eso fortalece aún la unión del equipo. Y bueno, contaremos con él ahora en Río. Creo que va a sumar mucho también, como Nico. Nico ya tuvimos unos días más con él aqui. E é bom jogar com jogadores que já uno conhece. É isso. As pessoas têm que entender também o seguinte, é início de temporada, né? Você não pode tratar esses resultados agora, derrota do Corinthians, Botafogo perdeu outro dia, o Flamengo empatou aí 2 jogos seguidos, você não pode tratar como algo definitivo. O ano está começando. E também do outro lado a mesma coisa. Se o time começa ganhando tudo, não é para se empolgar. Estamos no período da pré-temporada. Mas a gente sabe como é que é o futebol, né? Perdeu, o couro come, a galera fica na bronca. Em time grande é assim que funciona. E ganhou, está tudo bem. E os estaduais, eles são perigosíssimos exatamente por isso. Porque como são competições num nível inferior, os grandes times enfrentam equipes de menor nível do que nas competições nacionais e internacionais. A cobrança é muito grande. Então, se um time grande vai mal no estadual, ele geralmente causa uma queda de um treinador, a dispensa de um jogador, uma crise grande no clube, que tem um reflexo aí ao longo da temporada. Mas a galera tem que entender isso. Estadual é
pré-temporada, hein? E estamos conversados. Claro que é importante, é tradicional, mas os campeonatos estaduais eles já foram muito mais importantes do que eles são hoje em dia. Hoje em dia, o futebol brasileiro começa para valer mesmo, exatamente na decisão dos estaduais e depois Libertadores da América, fase de grupos, Campeonato Brasileiro começa, Copa do Brasil começa com as fases mais difíceis a partir de abril. Torcedor do Flamengo não está gostando não desse time alternativo que está jogando estadual. Engraçado que em outros anos foi melhor nesse início de ano, né? Mas essa formação realmente agora, dirigida pelo Mário Jorge, não está agradando. Se eu não estou enganado, acho que é isso. Na próxima rodada, em Belém do Pará, o Flamengo vai dos Estados Unidos para Belém, não é isso? De Orlando para Belém, e joga lá a partida seguinte do Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, não é isso? Acho que é isso. Então aí o Flamengo vai entrar com um time principal e, obviamente, irá disputar o título, né? Flamengo e Fluminense são os favoritos para ganhar o Campeonato Carioca. Vasco e Botafogo podem competir, eu acredito. Mas que o título, na minha opinião, do Carioca está mais para Flamengo ou Fluminense, eu não tenho a menor dúvida. Mas é claro que é futebol e na prática tudo pode mudar, né? O Mengão tem que dar o troco das 2 últimas finais, se tornou importante. Ah, sim, não. Que é importante, claro que é. Principalmente, Luque Santos, por esse ponto que você falou, o Flamengo ele não ganhou nada em 2023. Então, o estadual ele se torna mais importante para o Flamengo, porque é importante ele ser campeão, né? E também porque perdeu as 2 últimas para o Fluminense, caso enfrente o Fluminense numa outra final, seria um troco, né? Mas que ganhou mais relevância para o Flamengo estadual por causa da péssima campanha de 2023, não há dúvida, e eu concordo com você, Luque. Olha, o Flamengo foi para os Estados Unidos para divulgar a marca, para jogar, não jogou nada, antes ficasse aqui mesmo. Meus amigos e minhas amigas, Cleiton Emanuel, é pré-temporada, rapaz. Não vai chegar logo voando, jogando um bolão. Poderia estar jogando um bolão, mas pelo que eu estou acompanhando e ouvindo, não está jogando um bolão. Mas calma, é início ainda de ano e muita coisa será ajustada. Mas eu tô ouvindo aí, o pessoal não tá gostando não, hein? Do time do Carioca e do time da pré-temporada, principalmente do jogo contra o Orlando City hoje, eu ouvi algumas críticas aqui. Mas eu entendo o que eu tô falando aqui. Não é para ficar todo mundo desesperado, porque é um início de ano, é um início de trabalho, né? Aliás, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Está dando o que falar a presença do John Textor ao lado do Rodolfo Landim, lá no jogo em Orlando, do Flamengo contra o Orlando City, né? E a torcida do Botafogo está brava porque o Textor falou: eu estou aqui torcendo para o Brasil, ou seja, estou torcendo para o Flamengo. É uma coisa que é inadmissível para o torcedor do Botafogo, né? Mas as pessoas têm que entender o seguinte: John Textor, ele não é brasileiro, ele é americano, ele vem de uma outra cultura, ele tem sentimento, ele se emociona com o esporte? Sim. Ele se emociona com o Botafogo? Sim, como várias vezes ele já demonstrou, inclusive. Mas para ele, isso tudo é um grande negócio. É dinheiro, é lucro. Simples assim. Ele tem um relacionamento muito bom com o Rodolfo Landim, que é presidente do Flamengo, que é o clube de maior torcida do Brasil e que tem o maior faturamento. O time que mais gera dinheiro é o Flamengo. Ou seja, Textor enxerga isso como algo importante para ele estar perto. É um negócio. Ele já levou o Matheus França do Flamengo para o Crystal Palace, ele já tentou a contratação de outros jogadores do Flamengo e agora está tentando a contratação de Mateuzinho, lateral direito, e tem grande chance de conseguir. Então, o Landim, que é um empresário, é um executivo,
e o Textor, eles têm algumas semelhanças na forma de enxergar o futebol como negócio. Eles têm afinidades. Então o Textor, ele não entende, e para ele, essa revolta da torcida do Botafogo, por ele se aproximar do Flamengo, e muitas vezes até elogiar o Flamengo, é algo que para ele não faz sentido. E nunca fará, porque é negócio. Ele não investiu o dinheiro dele e continua investindo no Botafogo, no Lyon, no Crystal Palace, no time da Bélgica lá que ele tem, porque ele ama essas equipes. Obviamente que ele tem um apreço por elas, porque ele escolheu administrar essas equipes, mas ele vê aquilo como um negócio, como forma de ganhar dinheiro e dar lucro. E para ele, estar próximo e ter o Flamengo como um aliado nessa sua trajetória que está apenas começando no futebol brasileiro, vem aí uma liga nova, com novos contratos de televisão, com novas possibilidades de transmissão. Tudo isso interessa muito Textor, que tem negócios aí. E ao Landim também. Então, além de amigos, eles são empresários, são executivos e estão enxergando o lado econômico. O Flamengo principal jogou contra o Orlando City lá nos Estados Unidos, empatou em 1-1, e a garotada do Flamengo jogou na Arena das Dunas contra a Portuguesa pelo Carioca, empatou em 0-0. Sobre o time principal diante do Orlando City, acho que o Flamengo foi bem no primeiro tempo, começou, entre aspas, nervoso, teve até bola na trave do Orlando City, depois se ajeitou e rapidamente achou um gol, não, né? Fez o gol com Pedro. Pedro marcou mais um, né? Em 3 jogos, Pedro tem 3 gols. E o destaque nesse gol não foi o gol do Pedro, com todo respeito ao Pedro, que mais uma vez mostrou seu poder de finalização, mas a jogada trabalhada, com De La Cruz no meio de campo, fazendo boa jogada, boa movimentação e dando bom passe, achando Varela na ponta direita. E o lateral uruguaio deu um passe perfeito para o Pedro finalizar. Então esse para mim é o grande destaque do Flamengo no primeiro tempo. Foi bem, até sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Acho que o Fabrício Bruno deu um mole ali na zaga, mas é começo de ano, não adianta crucificar o Fabrício Bruno, xingar o Fabrício Bruno. Acho até que o Varela poderia ter dado um suporte melhor ali, fechando mais no lado direito, mas enfim, foi bobeada do setor defensivo. Então acho que esse é um dos pontos negativos. No segundo tempo, o Tite fez muitas mudanças, o que é normal, né? Pré-temporada, tem que fazer mudança mesmo. Colocou Gabigol, Bruno Henrique, enfim. E o Gabigol não foi bem novamente. Inclusive, ele terminou o jogo sem dar uma finalização. Ele não teve uma boa movimentação em campo. O Bruno Henrique foi muito mal também. Eu estou sentindo falta daquele arranque, daquela velocidade do Bruno Henrique. Acho que o time no segundo tempo do Flamengo foi muito mal. Isso mostrou que o Flamengo tem muito ajuste ainda a fazer, sobretudo quando faz muitas mudanças. Acho que isso aí é um trabalho que o Tite vai ter que fazer, mas de maneira geral eu vejo como muito positivo esse jogo do Flamengo, essa passagem do Flamengo pelos Estados Unidos. E quem estava na arquibancada ao lado do Rodolfo Landim assistindo ao jogo, John Textor, o presidente da SAF, digamos assim, o dono da SAF do Botafogo, estava lá na companhia do Rodolfo Landim, assistiu ao jogo, e ele não estava lá por acaso. Ele foi até Rodolfo Landim, ele aproveitou que ele estava nas Bahamas, se não me engano, deu uma rápida passada lá pela Flórida, por Orlando, se encontrou com o Rodolfo Landim, ele foi para lá para conversar sobre o Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado agora, o lateral direito, que chegou aí para o Corinthians, mas voltou depois da negociação subir no telhado, e a proposta foi feita. O Botafogo quer comprar o jogador junto ao Flamengo. Eu acredito que o Mateuzinho vai vestir a camisa do Botafogo, porque o Flamengo topa fazer negócio, o Botafogo quer ter o Mateuzinho, acha que é um jogador que pode render bastante lá no Botafogo, aprender também com o Rafael, que é o outro lateral direito que tem lá. O Botafogo quer. Agora tem que conversar com os empresários do jogador. Por quê? O Mateuzinho, ele tinha expectativa de ir para o Corinthians. Era um sonho
não do Mateuzinho, mas do pai do Mateuzinho, enfim, algum familiar do Mateuzinho, ele queria muito ir para o Corinthians, tanto é que antes do Corinthians ele rejeitou o Red Bull Bragantino, só que agora o Corinthians já a relação está azedada, a verdade é essa. O Flamengo não gostou nem um pouco da postura do Corinthians em desistir da negociação e também da nota oficial depois. Então a relação está bem azedada, bem estremecida, e o Botafogo veio forte para contratar o Mateuzinho, já fez proposta para comprar o jogador. Assim que eu tiver detalhes dos valores, eu passo para vocês, tá bom? E após o jogo, o Tosa, que também é um torcedor que muita gente conhece de rede social do Flamengo, enfim, um cara que eu gosto e respeito muito, ele acabou divulgando um print de uma conversa dele com o Evander, aquele meia do Portland, da MLS, o Evander debochando do empate do Flamengo com o Orlando City, perguntando, o Flamengo empatando com o time da MLS e tal. Então, eu acho que isso aí, o jogador foi muito mal. Eu vi até o Tosa depois deletando o print, falando que o Evander foi gente boa depois da troca de mensagem. Gente boa ou não, depois acho que o Evander não poderia ter feito isso. É um jogador que quase não, mas é um jogador que poderia ter vindo para o Flamengo. O Flamengo tentou a contratação desse atleta junto ao Portland, mas as conversas não avançaram. Então acho desnecessário um jogador como o Evander fazer isso, entre aspas, debochar do Flamengo. Achei totalmente desnecessário. Sobre o jogo do Flamengo contra a Portuguesa, com a garotada comandada por Mário Jorge, tendo a presença do Pablo, zagueiro do time principal na zaga, o lateral direito Matheus França, o Mateuzinho, e o volante Thiago Maia, um time que foi muito mal. Gente, foi uma pelada o jogo do Flamengo diante da Portuguesa. Mas é a garotada, mas... Gente, mesmo assim, o time do Flamengo, se a gente for parar para analisar, Matheus Cunha no gol, aí a lateral direita, Mateuzinho, que é um jogador, já está há muito tempo no time profissional. Pablo, um jogador extremamente inteligente. Thiago Maia de volante. O problema para mim foi como o Mário Jorge montou a equipe, sem um centroavante de ofício, tendo o Wellington, que foi artilheiro do Flamengo na Copinha, não custava nada colocar o Wellington, utilizando o Verton, não sei porquê, porque é um jogador que está muito próximo de ir para o Santa Clara. O Peterson, jogador que amanhã vai se apresentar ao Atlético Paranaense, um time totalmente sem organização tática. Deu para perceber isso. Time muito mal em campo. Então, o próprio Lohan, que é um jogador que se espera mais dele, mas ficou sobrecarregado. Ele eventualmente fazia a função de falso 9. Eu acho que o Mário Jorge foi muito mal, demorou a mexer. Enfim, um jogo para a torcida do Flamengo esquecer. Lamentavelmente, os torcedores que compareceram à Arena das Dunas, inclusive parabéns para a torcida do Flamengo, que compareceu lá em Orlando, no amistoso do Flamengo, compareceu na Arena das Dunas, duas grandes festas que a torcida do Flamengo protagonizou em apenas um dia. Desse jogo, eu não tiro nada de bom, vou ser bem sincero para vocês, eu acho que o time foi muito mal, inclusive. Sobre o mercado da bola, galera, o Flamengo fez nova proposta para o Léo Ortiz e se aproximou da pedida do Red Bull Bragantino, uma informação publicada primeiramente nesse sábado pelo jornalista Júlio Miguel, nós confirmamos, e pelo que eu apurei, o Flamengo chegou muito próximo de 8,5 milhões de euros, quase 46 milhões de reais. Só que esse valor não é valor fixo, é um valor fixo e também tem metas embutidas aí nesse valor, que poderia chegar a 8,5 milhões de euros a operação toda. Outro detalhe, o zagueiro abriu mão do percentual que ele tinha direito. Não só os zagueiros, empresários também, isso aí dava 25%. Então o zagueiro, para vocês perceberem como o Léo Ortiz quer jogar com a camisa do Flamengo, ele abrindo mão de percentual dele. Então o Flamengo voltando a negociar com o Léo Ortiz, ficando mais próximo da pedida do Red Bull Bragantino. Muita gente vai me perguntar, Vene, o Domingos Duarte, o zagueiro português que está na Espanha, do Getafe, o Flamengo negociou, o Flamengo encaminhou a contratação desse jogador. Teve um acordo com o Getafe e com o jogador. Só que, quando o Flamengo viu que poderia tentar novamente o Léo Ortiz, recuou. E o Flamengo avisou aos empresários do jogador e também ao Getafe, olha, se a gente tiver a oportunidade de contratar o Léo Ortiz, a gente vai recuar. Beleza, então o Domingos Duarte era como se fosse um plano B aí ao Léo Ortiz. Como o Flamengo está enxergando que pode contratar o Léo Ortiz, inclusive o Léo Ortiz foi eleito o melhor em campo no jogo do Red Bull Bragantino hoje contra o Botafogo de São Paulo pelo Campeonato Paulista. Então, eu acho que o Flamengo está agindo certo e precisa contratar um zagueiro. É prioridade agora. O Flamengo não pode deixar de contratar um zagueiro nessa janela de transferência. Eu acho que não tem que ter pressa, a janela até o dia 7, beleza, mas tem que contratar.
não dá para o Flamengo ficar dependendo de Davi Luiz na reserva e Pablo na reserva. O jogo do Pablo hoje foi horroroso, gente. A verdade é essa, e a verdade precisa ser dita. Então o Flamengo precisa contratar sim um lateral, um zagueiro, e pode ser o Léo Ortiz aí novamente. Que novela, cara, mano. Acho que é a novela que mais tem capítulos nessa janela de transferência. Para finalizar nosso vídeo, pessoal, Gabigol no Grêmio. Pois é, o narrador Pedro Ernesto da Rádio Gaúcha cravou isso nesse sábado. Engraçado que ele cravou assim, minutos antes do Flamengo entrar em campo contra o Orlando City, quando o Gabigol estava lá relacionado. A informação que eu tenho, e gente, eu não estou aqui desmentindo outro colega não, mas eu sei que vocês me perguntam, muita gente me pergunta, cara, meu WhatsApp bombando aqui, com muita gente me perguntando sobre isso. A informação que eu tenho é que não procede, não tem nada de Gabigol no Grêmio, Gabigol não está de saída do Flamengo, pelo contrário, Gabigol continua no Flamengo. Essa é a minha informação, tá bom? Foi o que eu consegui apurar com pessoas do Gabigol e também do Flamengo. Então, assim, o Grêmio está contratando todo mundo. Essa semana aí soltaram que o Verratti poderia ir para lá, o atacante do Vasco. Agora é o Gabigol. Pois é. De volta. É isso daí, nação. Tá aí, então, as informações do Flamengo. Então, Mengão movimentando o mercado da bola. Uma notícia que saiu na noite deste sábado foi o seguinte, ó. O Flamengo encaminha a venda do Mateuzinho para o Botafogo por 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais. E agora a decisão da transferência está nas mãos do lateral, que chegou a treinar até mesmo no CT do Corinthians, né? Essa informação também é do Vini Casagrande. Então o Mateuzinho, ele pode estar de saída pro Botafogo, hein? Botafogo encaminhando a negociação aí com o Mateuzinho. Uma notícia também importante é o seguinte: o jornalista Nicolás Saavedra colocou o Sebastián Cáceres na mira do Flamengo. O zagueiro, ele também é uruguaio, pessoal. Imagine, seria o quinto uruguaio no Flamengo. Zagueiro uruguaio, tem 24 anos, é titular absoluto no América do México. E o América do México pede cerca de 10 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais pelo jogador. O defensor também foi procurado pelo Napoli. Então é uma notícia importante, né? Talvez seja uma negociação que o Flamengo esteja de olho, isso porque caso não dê certo com o Léo Ortiz, essa negociação possa acontecer, né? Mas a informação que nós tivemos também ontem, na noite deste sábado, foi que entre o Flamengo e o Léo Ortiz já estaria tudo certo. Inclusive a notícia saiu no site do GE, no Globo Esporte, falando o seguinte: o Flamengo se aproxima dos valores pedidos pelo Bragantino para acerto com o Léo Ortiz. O zagueiro abriu mão de 25% que tem direito pela transferência. Então já praticamente estaria quase selada essa negociação. Vamos ver o que pode acontecer nas próximas horas. Durante esse dia, esse domingo, pode acontecer alguma novidade referente a isso. Agora olha só o novo manto do Mengão, hein? O novo manto do Mengão ficou muito bacana nessa temporada 2023, né? O manto 1. E aqui no nosso canal, você que é inscrito no nosso canal, nós vamos preparar durante alguns dias aí, vamos fazer um sorteio de 2 mantos do Mengão, igual esse aqui, ó. Manto número 1, novo manto do Flamengo. Mas para isso, você tem que primeiro fazer o primeiro passo. Está inscrito aqui no nosso canal. E aqui na descrição do vídeo também tem o nosso Insta. Você vai lá rapidinho e segue a gente lá também. Lá a gente está começando ainda, mas você já pode seguir a gente lá, tá bom? E aí escreve nos comentários de qual localidade você sempre está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo. Se você é de outro país, como Portugal, que sempre assiste aqui nossos vídeos. Tem também pessoas dos Estados Unidos, até mesmo da Inglaterra, que sempre está assistindo nossos vídeos. Escreve aí nos comentários, participe aí, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e fica ligado aí nos próximos vídeos. Nós vamos anunciar como vai ser esse sorteio, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Um ótimo domingo para todos vocês. Deixa o seu like, fica ligado no nosso canal. Assim que a gente tiver mais notícias, mais informações, nós vamos trazendo para vocês. Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.